Alô, amigo torcedor, e a polêmica de hoje? Qual é a polêmica de hoje para o São Paulino, para a torcida tricolor? Cada dia uma história, né? Chegada dos grandes reforços, a liberação no bid, aquela coisa toda. Cada dia tem uma novidade para o São Paulo, ainda bem. Notícias legais, notícias boas, notícias positivas na vida do São Paulo. A polêmica de hoje, a discussão de hoje em toda a rede social, no WhatsApp, os grupos de São Paulinos aí se conversando durante o dia todo, é com relação à camisa azul que foi lançada, né? Hoje, que foi apresentada para a torcida hoje e que possivelmente o São Paulo vai jogar no próximo domingo contra o Ceará na estreia de Dani Alves e de Juan Fran. A camisa azul do São Paulo que dividiu opiniões. Na verdade, não dividiu muito. Eu escutei muito mais gente reclamando da camisa, não gostando do uniforme, né? Até porque parecia com camisas que já foram feitas para outros clubes em outros momentos, um tecido muito parecido, né? Um estilo muito parecido, né? Então assim, o pessoal teve gente que acabou não gostando e teve gente que gostou. O meu querido Rafael Rossi, né? Raizeiro, por exemplo, achou legal a camisa e ótimo. Opinião é aquilo, né? Opinião, cada um tem a sua, cada um tem o seu gosto. E assim a gente vai levando. Eu, por exemplo, gosto muito dessa minha camisa azul aqui da futebolretro.com do querido Cláudio Terezo. Acho muito legal essa camisa, né? Eu acho que ela tem um design legal, ela tem uma cor legal. Não gostei da camisa da Adidas, mas Rony, é uma homenagem aos nossos grandes jogadores uruguaios, né, que vestiram a camisa São Paulina. Não, gente, eu não estou reclamando da homenagem aos uruguaios, que por sinal eu sou fã. Super fã dos uruguaios. A questão não é a homenagem aos uruguaios. A questão é a camisa em si, que eu achei de muito mau gosto, achei muito ruim, achei feia, achei desbotada, falta de criatividade, enfim, um monte de coisa aí que a gente poderia falar da camisa. Quanto aos uruguaios, não tem o que falar, né, gente? Os adoráveis uruguaios, o São Paulo que é dos times brasileiros, o time que com certeza teve mais destaque com os jogadores uruguaios do que possivelmente os jogadores argentinos. Lembrando que os argentinos que fizeram sucesso no São Paulo, a gente teve José Poy, grande José Poy, né? Campeão no São Paulo como jogador, campeão como treinador, um dos caras que foi fundamental para a construção do Morumbi, né? Então assim, o Poy é de uma importância gigante na história do São Paulo Futebol Clube, argentino Poy, o Sastre que chegou nos anos 40 e ajudou a montar aquele esquadrão com o Leônidas da Silva, né? Enfim, nós temos poucos destaques argentinos. Os uruguaios marcaram presença e eu tive o prazer de ver todos esses uruguaios que vestiram a nossa camisa, né? Lembrando que o nosso querido Pedro Rocha e o nosso Pablo Justo Forlan chegaram nos anos 70 no São Paulo. Então eu acompanhei esses dois jogadores, vi esses dois jogadores, Forlan extremamente voluntarioso, o jeito, a garra uruguaia, o talento uruguaio, a vontade uruguaia. Pablo Forlan marcou época na lateral direita do São Paulo, com grandes duelos contra o Edu, ponta esquerda do Santos, grande Edu, contra o Ney, ponta esquerda do Palmeiras, né? Então assim, eram grandes duelos que nós tínhamos naquela época com o nosso querido Forlan, que marcou época no São Paulo Futebol Clube na lateral direita pela vontade, pela raça, pela determinação. El Tupamaro tem uma foto do Forlan comemorando um gol e balançando a camisa do São Paulo perto da arquibancada do Morumbi, que é fantástica, vocês podem procurar aí no Google, vocês vão encontrar. Então assim, o Forlan foi fantástico. Pedro Virgínio Rocha, um dos maiores meias que eu vi no futebol, de uma habilidade, de uma elegância no trato da bola, né? Absurda, de uma elegância fantástica. Você vai poder ver em alguns gols aí também pelo YouTube, os gols de Pedro Rocha, você vai ver, exímio batedor de falta, né? Eu tive o prazer de ver Pedro Rocha fazer gol de falta, fazer gol de voleio, fazer gol de cabeça. Pedro Rocha era fantástico, e desses uruguaios todos, né, que jogaram no São Paulo, Pedro Rocha fez 119 gols, hein? Fez quase 400 partidas. Então assim, Pedro Rocha também marcou presença no São Paulo, um jogador exímio. Na época, para vocês terem uma ideia, em 1970, na Copa do Mundo, o Pelé tinha entre os 3 maiores do mundo o Pedro Rocha. Pro Pelé, entre os 3 maiores jogadores do planeta, estava lá
Pedro Virgílio Rocha, Franquete, grande Pedro Rocha, que também vestiu a nossa camisa com uma qualidade absurda, né? Com uma entrega fantástica. A lamentar apenas que tanto se ficou de fazer um jogo de despedida para Pedro Rocha e o São Paulo acabou não fazendo, né? O Rocha acabou falecendo, ficando doente, falecendo, e o São Paulo não fez essa partida de despedida tão merecida para Pedro Rocha. Eu tenho aqui uma relíquia, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui. É um autógrafo do Pedro Rocha. Ele tinha uma casa de esportes ali no Itaim Bibi, né? E na época eu fui lá com o meu finado pai, ele estava lá e registrou esse momento aqui no cartãozinho. Eram épocas que não existia celular, a gente não tirava foto, era uma dificuldade muito grande, mas eu guardo com muito carinho o autógrafo do Pedro Rocha, da loja dele, Pedro Rocha Esportes, né? Então é uma coisa que eu guardo, a minha relíquia aqui com relação a Pedro Rocha. Já em 77 chega Dario Alfonso Pereira, grande Dario Pereira, que chegou para ser volante, que chegou para ser o 10, tanto é que ele começa no São Paulo usando a camisa 10, né? Tem um período longo que ele não consegue se adaptar, muitos dizem que é por força da alimentação que ele estranhou demais aqui no Brasil, né? O Dario Pereira, que inclusive está naquele jogo no Maracanã, que a seleção do Uruguai enfrenta a seleção do Brasil, e o que o Rivelino deu no pé naquela corrida do Ramírez, que o Rivelino entra no vestiário escorregando pela escada do vestiário, né? Dario Pereira estava naquele jogo, enfrentou o Brasil, era menino ainda, era jovem, mas já estava naquela briga toda, naquela confusão. Enfim, Dario Pereira já jogava muita bola no meio de campo, até que o Carlos Alberto Silva resolve colocar ele na quarta zaga. Inventou, entre aspas, Dario Pereira na quarta zaga e pronto. Aí nós tivemos um dos maiores quartos zagueiros da história do futebol brasileiro, que jogaram no Brasil. Dario Pereira com certeza marcou época naquela dupla de zaga com Oscar, aquela dupla gigante, aquela dupla maravilhosa, né? Que tinha em Dario Pereira o seu grande elemento de técnica apurada, de raça, de vontade, né? Um jogador fantástico também, um jogador maravilhoso, 453 partidas com a camisa do São Paulo. Enfim, marcou época, inclusive foi treinador do São Paulo também, assim como o Forlan foi treinador do São Paulo, um pouquinho antes do Tele chegar e montar aquela série maravilhosa do começo dos anos 90, né? Então Dario também marcou presença. Muito bem, o quarto uruguaio que marcou presença, claro, tivemos vários uruguaios, mas o que marcou presença também, Diego Lugano El Dios, grande Diego Lugano, né, que chega ao São Paulo em 2003, que faz mais de 200 partidas com a camisa do São Paulo, que consegue ser campeão da Libertadores, que é campeão do mundo, enfim, grande Lugano, gigante Lugano, até hoje trabalhando para o São Paulo Futebol Clube, né, e o torcedor são paulino sabe da importância do Lugano. Portanto, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque eu adoro os uruguaios, cara. Eu tenho um respeito gigante pelos uruguaios, a Celeste Olímpica é a minha seleção de preferência também, né? Gosto demais da Celeste Olímpica, enfim. O meu problema com a camisa do São Paulo não tem nada a ver com os jogadores uruguaios, né? Nessa homenagem, maravilhosa homenagem, porém a camisa ficou muito aquém. E a gente manda um recado e ainda torce para que essa camisa não entre em campo no domingo, eu vou dizer por quê. Domingo é a estreia de Dani Alves, domingo é a estreia de Juan Fran, né? O mundo do futebol vai estar de olho nessa partida. Você imagina quantos jornalistas do planeta todo, quantas emissoras de televisão vão estar no Morumbi filmando Dani Alves, esse momento da volta de Dani Alves pro Brasil, e o São Paulo vai estar vestido de azul, né? Nada contra o São Paulo estar vestido de azul, eu gosto de camisas alternativas, enfim, um monte de coisa. Porém, era o momento da camisa oficial e branca do São Paulo, para a gente sempre ser lembrado no planeta todo como o time gigante que é, né? Adidas, departamento de marketing, não gostei da camisa, mas enfim, é um gosto meu, uma opinião minha, né? Um palpite meu com relação a isso, fora o aspecto da falta de time, né? A semana passada foi Dia dos Pais, poderia ter lançado essa camisa semana passada. Você imagina quantos papais não seriam presenteados com a nova camisa do São Paulo, né? Infelizmente, as coisas ainda andam meio nebulosas, né? No São Paulo, quando fala da sua imagem
Então assim nós continuamos tendo problemas. Se a apresentação de Dani Alves foi 10, foi maravilhosa, foi 12, foi 15, foi 20, o São Paulo ainda continua pisando na bola com alguns aspectos. Esse de hoje da camisa, sinceramente, foi demais para uma camisa tão maravilhosa, a mais bonita do planeta. Segundo, inclusive, um jornalista espanhol, quando noticiou o acerto de Dani Alves no tricolor. Pois é, eu trouxe algumas camisas aqui para a gente lembrar um pouquinho disso. Todos vocês têm uma coleção, é claro, todo São Paulino tem. E eu trouxe aqui uma camisa do 633 que marcou época, vocês lembram? Aquela camisa que era construída, a quantidade de títulos, era uma camisa da Reebok, né? Uma camiseta da Reebok que a gente tinha. Eu tenho aqui na mão uma que eu guardo também com um prazer imenso, uma satisfação, que é a da Lecoq Sportif, né? Uma camisa que o São Paulo usou nos anos 80. Olha aqui o número dela em relevo, as listras atrás tão maravilhosas. Essa daqui é uma das camisas que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. Essa daqui é a minha raridade, mostrei para vocês no Dia dos Pais, né? Uma pênalti de 1969, a primeira camisa do São Paulo Futebol Clube, que eu ainda menino ganhei do meu querido pai, o seu Nilton, não é verdade? Essa daqui não precisa nem falar, essa marcou época, essa marcou presença do nosso querido Zete, grande Zete, gigante Zete, super campeão do São Paulo Futebol Clube, assim como nós temos essa também que marcou época, né? A da LG, manga comprida ainda na época, número 10, da Reebok, também uma camisa sensacional. Eu tenho uma camisa aqui também que eu guardo com um carinho gigantesco, essa da Pênalti. Essa da Pênalti aqui, ó, Pênalti, de 1977. Aqui está o autógrafo de todos os jogadores campeões brasileiros de 77, né? Fica um pouquinho difícil para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar aqui ó, o Getúlio aqui no distintivo, outros grandes jogadores, Serginho, Tecão, Antenor, Chicão, né? O autógrafo de todo o elenco aqui campeão, essa camisa aqui, 11, do nosso querido Zé Sérgio, né? Nós temos aqui também uma da Adidas, olha lá, da época da Adidas também, uma Adidas da Tírio, vocês devem se lembrar, com as nossas listras atrás, olha lá, né? As faixas vindo para trás com o número. Olha como dá para fazer, como fica bonita a camisa. E os caras vêm com essa ideia de que atrás tem que ficar liso, não sei o que lá. Essa daqui é mais recente, né? Uma da Reebok também, a listrada da Reebok, para vocês verem aqui, número 10. Quem vestiu a 10? Danilo, né? Danilo vestiu a 10. Uma listrada também já bem mais recente da Under Armour, que acabou não ficando no Morumbi, não ficando no São Paulo. Essa daqui é a nossa querida, a nossa tradicional camisa campeã do mundo, né? Com a TAM que nos levou aí pelo mundo afora a buscar títulos lá no Japão. Que coisa maravilhosa. E essa sensacional que eu adoro, que é do nosso grande, do nosso querido mito, Rogério Ceni. Gente, camisas tão bonitas, ideias tão legais de você desenvolver para, no final das contas, fazer uma camisa como essa que hoje foi apresentada. Escrevam aí nos comentários, gente, por gentileza, o que você achou dessa camisa, o que você acha das nossas camisas, como é que você gostaria que fossem as nossas camisas, enfim, a gente tem que falar, a coletividade tricolor tem que falar nessa hora. O que eu peço, no finalzinho do vídeo, gente, não vamos estrear essa camisa no domingo no Morumbi. Domingo é dia de festa, de alegria, e o São Paulo tem que jogar de branco o seu uniforme maravilhoso e tradicional. Legal, pessoal? São Paulo Raiz na área com o Rony Altieri. Obrigado demais, gente. Canal super crescendo, né? O número de inscritos aumentando. E se você puder compartilhar o vídeo aí com os amigos tricolores, a gente agradece de coração. Tá certo, pessoal? Valeu, gente. Grande abraço.